Pois, beleza. Oi, gente, bom dia, bem-vindos a mais um webinar do Iniciativa Z. Eu sou Ludmila e hoje eu estou aqui com o Bill e o Jackson para uma sessão muito bacana a gente vai falar hoje sobre como criar um bot para interagir com o ZOS. Bom, antes de mais nada, bem-vindos para quem está aqui pela primeira vez, e estou muito feliz de ver aqui muitos nomes que a gente já começa a reconhecer aqui pelo chat. Então, para aqueles que ainda não conhecem o Iniciativa Z, a gente faz parte de um grupo, é um projeto para compartilhar conhecimento técnico a respeito de mainframe, não só junto com as empresas, mas também projetos acadêmicos, tá? Então, assim, hoje o Iniciativa Z, a gente está oferecendo uma série de webinars que vocês podem ter acesso a partir do nosso canal do Meetup, que na próxima slide eu vou falar um pouquinho a respeito, mas a gente também, se você hoje é estudante e você gostaria que o conteúdo de mainframe ele fosse abordado dentro da sua universidade, existe também os projetos de iniciativas acadêmicas. Tá? Então, a nossa ideia aqui é que nós possamos promover vários eventos virtuais e, em breve, vários eventos presenciais para a gente comer muita pizza junto, né? Porque a nossa missão aqui é comer pizza. Bora lá. Para você ver a nossa agenda das próximas sessões, a gente pede para que vocês entrem no Iniciativa Z, tem esse short link, para aqueles que não conhecem o grupo do Meetup, eu coloco no chat daqui a pouco. Tá? Então, qualquer necessidade que vocês tenham, pode entrar em contato comigo, com o Bill ou com o Ireno, que estavam aí os contatos nesse slide aí, e eu vou deixar agora que o Bill e o Jackson comecem a apresentação. Boa sorte, meninos! Bill, você tá no mudo, tá? Agora estão me ouvindo? Agora estamos te escutando. Maravilha. Bom, pessoal, vocês já me conhecem, a gente tem feito algumas sessões aqui já sobre Zoe, alguns sobre VS Code, alguns tópicos sobre modernização, e hoje eu estou trazendo uma coisa diferente. Então, a gente teve aquele webinar no passado, logo no comecinho, sobre como criar um app utilizando o Zoe em Node.js. Então a gente fez aquele back-end junto aqui, tá? No final da apresentação, eu passo o link, caso alguém não tenha assistido essa apresentação, a gente manda o link aqui no chat para vocês poderem ver o replay. Mas a ideia hoje é a gente ir um pouquinho além, então ver mais algumas funções do Zoe, e aí a gente cria um front-end para isso, tá? Então esse front-end vai ser o nosso chatbot. Às vezes, parece sempre que é a primeira vez para apresentar aqui para vocês. E para não passar vergonha, eu trouxe o Jackson. Então, ele conhece um pouquinho mais de Machine Learning e vai me dar uma mão aqui para a gente ver como é fácil criar um chatbot e integrar com o mainframe. Então, para a gente conversar com o mainframe. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o que é o processamento de linguagem natural, como que a gente cria um chatbot no Watson. Então, eu criei usando uma conta free, não é meu ID da IBM. Então, da mesma maneira que eu fiz aqui, qualquer um de vocês podem entrar lá dentro da IBM Cloud para criar o ID de vocês e começar a brincar, começar a criar alguns recursos usar alguns recursos do IBM Cloud. A gente vai ver o back-end. Então, a gente tem algumas outras funções aqui dentro desse meu back-end que a gente vai utilizar. Então, eu vou passar um pouquinho por esse código para a gente entender como que funciona o uso dessas bibliotecas do Zoe. Tá? Vamos ver como que a gente conecta no Slack. Tudo isso vai ser realmente ao vivo. E alguns casos reais que a gente já tem. Tá? Então, tem alguns bots para mainframe. Então, a gente vai ver alguns exemplos disso. Então, para a gente entender o que a gente vai começar vendo aqui hoje. Então, a gente vai criar o nosso chatbot. Então, a gente vai usar o recurso do Watson Assistant. Então, para que a gente vai usar ele? Então, a gente vai usar os recursos de processamento de linguagem natural
para descobrir o que o usuário quer. Se ele quer ver um conteúdo dentro de um dataset, se ele vai querer enviar um comando para o ZOS, tá? Então ele vai pegar esses dados para a gente e vai trigar o nosso app. Então, o nosso app, ele foi feito em Node.js, a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes, mas ele está recebendo esse request do Watson Assistant, isso vem num formato de JSON. Então, para quem... O JSON é um formato que a gente usa na comunicação web, que é o JavaScript Object Notation. Então, a gente passa sempre uma chave e o parâmetro dessa chave dentro desse request, tá? Esse back-end, ele vai usar o Zoe para comunicar com o mainframe e devolver a resposta para o Watson Assistant. E aí depois a gente vai integrar com o Slack. Poderia ser o Slack, a gente vai ver aqui que tem várias opções de integração. É bem simples, tá? Ele tem o passo a passo aqui dentro do IBM Cloud. E aí a gente poderia ter o Slack, poderia ser qualquer outro serviço de comunicação, poderia ser o Messenger, o WhatsApp. Então eu vou passar a bola agora para o Jackson, que vai explicar um pouquinho para a gente, antes da gente começar a ver o Watson Assistant, o serviço do Watson Assistant, ele vai explicar um pouquinho sobre como que funciona esse processamento de linguagem natural. Eu acho que o Jackson também está no mudo. Oi, Jackson? Jackson, pode falar agora. Ah, tá. Eu tava procurando como que tira aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos. Ah, beleza. Maravilha. Então, não sei se o pessoal aí me conhece, né? Eu participei só em alguns eventos com o Bill. Antes de mais nada, quero agradecer o Bill e a iniciativa por ter me convidado novamente. E eu sou bastante entusiasta com essa parte de machine learning, inteligência artificial. Então, eu vou contar um pouquinho, antes de entrar no assunto já do Watson e o NPL, eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês, porque é um tópico bastante interessante que às vezes passa batido, né? Hoje em dia, a gente lê, fala tudo e considera isso tão fácil e normal, porque faz parte do nosso dia a dia. A gente não vê nenhuma complexidade em nenhuma palavra, pelo menos hoje, né? Talvez lá no passado, quando a gente era uma criancinha, as coisas fossem um pouco diferentes, porque a gente nasce sem saber nada. É aí que vem a priori do aprendizado. Foi nisso que foi baseado a estrutura que o Watson utiliza. Então, se você pegar para pensar, quando você era criança lá e você não sabia nada, aí um professor ou em casa, seus pais pegaram e falaram para você que um certo desenho, porque até então para você era um desenho, tinha um som específico e tinha um significado. Então, você estava conhecendo as letras ali, e posteriormente formação de palavras, aí a gente vai para a escola e vê aquela enxurrada de regras e exceções. Essa parte eu gosto de contextualizar por causa que, se você parar para pensar, a parte de linguagem e entendimento é super complexa, se não uma das mais complexas. O desafio da gente conseguir pegar um texto que pode estar em qualquer formato e interpretar ele usando programação é um desafio tremendo. Por exemplo, se tiver antigamente já tentaram fazer sistemas especialistas, com base em todas essas regras que a gente aprendeu na escola. Então, vamos supor, juntaram vários especialistas, programadores e técnicos de linguagem, e eles codificaram todas essas regrinhas com base de ifs e else. Só que o negócio não funcionou direito, entendeu? Porque, como eu comentei já no começo, a gente tem várias exceções, a gente tem casos específicos, a gente usa esses símbolos que representam algo no mundo real, às vezes de uma maneira mais abstrata, que nem algumas expressões, que nem se eu falar, eu caí de paraquedas aqui na apresentação. Não estou usando paraquedas de verdade, entendeu? Não é um sentido literal, tem um sentido oculto por trás do que eu falo. Outro exemplo legal que eu gosto de colocar, porque eu vivenciei isso, e acho que todo mundo já teve uma experiência parecida na vida, quando você vai para uma roda de amigos ou no trabalho mesmo, e as pessoas estão conversando algum assunto que você não faz ideia, e parece até que eles estão falando outro idioma, e estão falando português, só que
é sigla, é uma expressão aqui, uma expressão ali, você fica tipo, do que eles estão falando? E eu reforço isso para vocês verem que essa feature que a gente tem no Watson, esse recurso, né, de Natural Language Processing, é muito complexo para se fazer na mão. Então, tipo, o primeiro ponto que eu vou ressaltar no próximo slide vai ser a vantagem de você usar o Watson. Uma delas é porque se você tivesse que fazer isso na mão, seria um trabalho muito, muito grande, e provavelmente não teria um bom resultado ainda, por causa das várias exceções e por aí vai. Sem falar que já de cara a gente também tem suporte para várias linguagens dentro do Watson, e se você tivesse feito isso dentro do método tradicional de programação, pare para pensar que agora você teria que fazer tudo isso para outro idioma, cujas regras são diferentes, às vezes tem algumas particularidades que não dá para você simplesmente pegar daqui e mover para lá e tentar traduzir literal. Então, tem vários conceitos. Por exemplo, tem alguns idiomas que não existe pronome. Você sabe se você está se referindo a um homem ou uma mulher pelo contexto da frase inteira. Então, é aí que essa é a mágica no nível macro, assim, que o Watson é capaz de fazer. E como que ele faz tudo isso? A princípio, a gente precisa carregar os dados dentro do Watson, então tem um processo de input de dados, e posteriormente esses dados vão passar para uma extração de features. Essas features são que é a primeira parte, que é a análise semântica, que é, semântica não, sintática, que seria tipo, o que é um pronome, o que é objeto, o que é o sujeito. E a partir dessa parte, ele começa a usar as regras aí da semântica para tentar inferir essas informações. Nos desafios, a gente vê, que nem eu comentei, a estrutura, você lê os dados, você faz análise sintática desses dados, que é extrair os objetos que compõem aquela frase. Por exemplo, se eu falar, o Bill está apresentando está fazendo uma apresentação. Quem está fazendo a apresentação? O Bill, então, tipo, o sujeito. Só que eu acho até engraçado a gente aprender desse jeito, porque, tipo, na vida real, no dia a dia, eu conversando com vocês ou com qualquer outra pessoa, a gente não para pensar, quem que é o sujeito dessa frase? É feita uma inferência meio que automática ali, a gente consegue saber do que se está falando e de quem está falando, mas tem um detalhezinho, que depende do quanto de informação você tem. Naquele exemplo anterior meu, quando você está quando eu entrei em ZOS, para mim o pessoal lá falava grego. Na moral, eu não entendia nada. Para mim eu ficava boiando lá no começo, falava, nossa, o que eles estão falando? O que é IPL? O que é WM? Entendeu? Era bastante complexo, porque eu não tinha um certo conhecimento anterior. Aqui nos desafios, quando você vai usar um machine learning ou não, esse desafio ele ainda existe. Tanto que dependendo dos dados que você usar para treinar o seu modelo, que vai ser o que a gente vai fazer com o Watson, ele pode ter uma degradação muito grande e não atingir o objetivo que a gente quer. Tá? Então, na análise sintática, essa extração tem esse grande desafio. A semântica eu considero a mais desafiadora praticamente, porque você tem que estar conciso ali, saber do que você está falando, tem que estar semanticamente correto, né? E tem um outro detalhe que a gente não escreve 100% correto. Então, se tiver algum errinho ali de português, ou trocou um O por um A, aí o nosso programa não vai funcionar? Não. Com o machine learning, pelo menos, não. Essa é a diferença se você fizesse sem o Watson. E na linha pragmática, a gente vai extrair o entendimento do qual é a minha intenção com todo esse texto. Eu estou fazendo uma pergunta, eu estou respondendo uma pergunta, faz parte de uma flow anterior. Essa é a parte dos pontos que a gente teria que fazer para poder tratar um texto. Agora, se a gente fosse fazer isso sem o Watson, que nem eu falei, que já tentaram e não teve um bom sucesso, você teria que fazer uma enorme cadeia de if, else, cases, loops, para tentar cobrir o máximo possível da estrutura. E, novamente, se
por exemplo, a pessoa digitou e deu 2 espaços. Se na programação lá você não fez uma tratativa para tirar os espaços, ou saber que tem 2 espaços ali, o seu programa vai crashar, porque ele não sabe o que fazer. Tem também, né, além desses detalhes da parte da programação, da gente tratar esse input, imagina a gente pensar, a gente aqui no Brasil, que tem uma diferença cultural muito grande. Então, Sim. palavras que são diferentes aqui no Sudeste, lá no Nordeste ou no Sul. Então, tem, dentro de uma língua só, a gente tem todas essas variações também, né? Sim, com certeza. Esse é um outro ponto bem lembrado, que a gente, principalmente o Brasil, tem uma geografia muito... não é só uma questão de sotaque, existem palavras que só existem em algumas localidades. Eu até achei engraçado, meus pais são da Paraíba, né? E eu conheço aquele saquinho de geladinho, conheci como Juju. Eu falo Juju, o pessoal acha estranho, entendeu? Mas pra mim é normal, eu cresci e conheci como Juju. Aí eu conheci de pessoas de outros lugares que chamam de outros nomes ainda. Então, eu acho que o nome aqui em São Paulo, acho que, pelo menos aqui em Hortolândia, acho que é um pouquinho pior, que a gente chamava de chup-chup. eu conheci aqui em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, como geladinho, né? A pessoa te zoava eu. Então, imagine Gente, é din-din. Tá vendo? Tá vendo? Agora, imagine você ter que... Primeiro, você teria que ter ciência de tudo isso, né? Ter conhecimento de todas essas diferenças linguísticas para você criar regras e codificar. E detalhe, o que a gente tem documentado normalmente é o formal. O informal, a gente tem uns pedaços aí, a gente pode até ver um dicionário de mineirês aí na internet, mas não completa todo, né? E aí entra o que eu falei da importância dos dados que você vai usar para treinar. Porque agora vamos para o modelo usando machine learning, predição, treinamento, tá? Vamos esquecer a labuta aqui de sofrer com if else essa vida toda. Ele se assemelha mais àquele processo que eu falei para vocês de quando a gente está aprendendo. Que nem eu falei, quando eu aprendi pelo menos a escrever, me colocaram umas letras lá e falaram, ó, desenha por cima, e alguém ficava explicando, esse aqui é o A com O é a O, esse aqui é o B com A é B, e assim foi indo. E, é claro, levou um tempo muito maior do que uma máquina que vai treinar só isso, porque como o ser humano tem muitas outras coisas acontecendo, a gente se distrai, tá ouvindo, tem muita coisa, mas, enfim, voltando. Então, ali, na parte dos dados, quando você vai carregar o machine learning para os dados, você tem que ter essa preocupação de atribuir bons exemplos. Na linha do machine learning tem um velho ditado, né, que é garbage in, garbage out. Então, antes de você simplesmente tacar um monte de texto lá e falar, leia aí, existe um procedimento na mente de tratativa, de cuidado de escolher o texto correspondente para a ação que você quer desempenhar. Que nem o Bill vai fazer um chatbot para lidar com os EOS. Ele não vai usar texto de uma receita de bolo, né? Para treinar o Watson, ou usar o princípio do Watson, né? E depois de você carregar uns dados, você vai fazer aquele mesmo processo de extração de features. Esse processo no machine learning, ele pode ser tanto manual quanto automático. Existem anotations manuais e tem algumas que já pegam com base em palavras-chave e algumas regrinhas. E no machine learning realmente vai ser rodado um algoritmo como que funciona esse algoritmo? Basicamente, ele gera scores das palavras e das intenções, agrupando numa estrutura. Para quando você for utilizar, ele vai mapear esses novos inputs, que não são conhecidos, com o que ele já processou. E vai aproximar esses valores e vai definir, isso aqui então quer dizer que é tal coisa. Por exemplo, se eu falar de, sei lá, raça de cachorro. Pinscher, Bulldog e Pastor Alemão, é tudo cachorro, certo? Então, se eu treinasse ele com vários nomes de cachorro, tal, ele poderia saber que cada um dessas categorias é um cachorro e categorizar de forma correta. Ele faz uma inferência por base nessa aproximação. É até engraçado, porque, por exemplo, na linha sem machine learning, teve uma abordagem bem legal sobre isso, que eu acho que é bem representativa, não sei se alguém já ouviu falar do Prolog, que ele montava essas hierarquias, por exemplo, se você colocasse lá, todos os homens respiram, aí falasse, o Bill é um homem, aí perguntasse lá,
Bill respira? Ele responderia sim. Ele consegue fazer essa junção de que uma coisa é relacionada à outra. O machine learning também faz isso, só que não é uma tabela que você vai agregando a informação. Na verdade, ele cruza com base nessa inferência numérica, a aproximação numérica, porque coisas parecidas tendem a ir para a mesma linha. Eu não falo só parecida de escrita, tá? Parecida nas outras estruturas que as features ali que você extraiu vai nortear o algoritmo, tá? Aí, beleza, passamos por tudo isso e treinamos. Agora nós temos o quê? Um modelo. Depois que você treina, você tem um modelo. E o modelo serve para você utilizar, que em modelos de regressão se usa como predição. Aqui não seria bem uma predição, seria uma classificação, ao meu ver, né? Eu acho que eu deveria ter mudado ali. Mas tudo bem. Então, a partir de agora, outros textos que você colocar, ele vai conseguir fazer esse mapeamento das palavras que tem ali e extrair o significado que teria e passar para frente. Então, bem no nível overview, o Natural Language Processing funcionaria assim. E pegando nessa linha vamos falar, qual que é a dificuldade daí quando você está usando machine learning, porque nem tudo é perfeito, né? Ele não vai ser 100% preciso. Ele pode ter algumas variações, sim, pode ter algumas falhas, até porque, que nem eu dei um exemplo, eu como pessoa, às vezes eu leio alguma coisa que eu falo, pô, entendi, foi nada aqui, deixa eu ler de novo. Então, aí seria o momento que você teria que retreinar o seu modelo ou agregar um novo treinamento para ele. Então, isso é expandível, você pode começar pequeno com os dados que você tem hoje e ir aprimorando com o tempo. E com certeza o outro empecilho seria o tempo, porque para treinar uma rede muito grande você levaria mais tempo, né? Não tanto tempo quanto levaria para ensinar uma criança a ler e escrever, mas ainda assim tempo. E acho que com isso a gente cobre bastante da parte do como o Watson vai fazer essa mágica de extrair os dados. Não sei se ficou bem claro, mas se depois vocês quiserem fazer alguma pergunta relacionada, fique à vontade. E é isso. Eu acho que isso bacana. A gente vai ver aqui agora. Eu criei um chatbot, ele é bem básico para ligar com o que a gente vai fazer. Uhum. E foi bem isso. Fazendo o treinamento, às vezes a gente vai ver aqui que ele não sabe, ele vai perguntar. Então eu vou passando aqui pelo vídeo para a gente ver mais ou menos como que foi esse processo. Então, até porque você tem um detalhe aí que você vai tratar termos que só existem dentro de ZOS, né? É uma área meio que específica. Né? Exatamente. Então, é algo que foi uma das dificuldades que eu vi aqui, que foi bem assim, a gente tem uma grande segmentação aqui. Então, a gente fez um chatbot, ele tá bem básico aqui, mas aí depois, no final, eu vou mostrar um chatbot que já está disponível, qualquer um de vocês podem acessar, eu vou deixar o link depois, e testar para descobrir comando, essas coisas. E o que a gente tem é a integração desses comandos, dessa verificação, com esse back-end que foi feito em Node. No IBM Cloud, tá, a conta que eu criei aqui, ela é a conta que vocês podem criar, ela é free, tá? Então a gente tem uma conta light, que é diferente de um trial. Então você vai ter um acesso lá pro resto da vida. Então você criou, você pode usar os recursos, eles têm até um certo limite, tá, nessa conta free, mas tem bastante coisa bacana que dá pra gente fazer. Então aqui eu criei minha conta com o meu e-mail, com um dos meus e-mails pessoais. A gente ele faz essa verificação de setar a conta, toda essa criação, para a gente poder prosseguir com o login. Tá? Quando a gente entra dentro do IBM Cloud, a gente vai ver aqui que tem um catálogo de serviços, tá? Enquanto a página está carregando. Aqui nessa barra superior, a gente pode procurar pelo Assistant, então a gente vai digitando o Assistant lá, a gente vai ver o Watson Assistant, e aqui a gente consegue criar o recurso. E ele vai carregar para a gente quais são as regiões, da onde a gente pode fazer essa conexão com o Watson Assistant. Demora um pouquinho.
Eu não comentei, mas no catálogo lá, vocês podem ver que vai ter Natural Language Understanding e o Watson Assistant. O Watson Assistant usa o NLU por behind the scenes, tá? Uhum, legal. O plano que... tem até outros serviços bem bacanas, né? De Discover, tem várias coisinhas legais. Eu não sei se o pessoal tá acompanhando pelas redes sociais, mas começou agora também o Maratona Dev, que tem bastante coisa, assim, para quem está querendo aprender um pouco mais sobre esses recursos do IBM Cloud. Então, o plano que eu peguei aqui é o Lite. Então, a gente vê aqui que nesse plano, que é free, a gente tem até 10 mil mensagens por mês, tá, para utilizar. Então, esse bot que está criando aqui, ele pode receber até 10 mil mensagens por mês sem custo nenhum. Eu selecionei ali o Data Center de Dallas, com esse plano Lite, e aí a gente vai criar o serviço. Então, tem outras opções aqui, aqui está o nome do serviço que eu vou usar, e a gente cria ele. Leva um tempinho, assim, ele vai criar os recursos para você, vai trazer para essa página onde tem as informações para você abrir essa ideia online, todo esse painel onde você vai começar a brincar com o Watson Assistant. Tem aqui as credenciais, porque assim, esse serviço, a gente vai fazer uma implementação básica aqui, direto dele com o nosso back-end. Mas, por exemplo, você poderia ter outras funções, igual o Jackson comentou, se você for querer um serviço que atenda múltiplas linguagens, você não precisa saber, a gente poderia integrar com o que a gente tem aqui dentro do IBM Cloud, com o serviço de tradução, com o serviço de voz. Então, tem outros serviços que a gente poderia integrar todos e chamá-los através dessas APIs. Tá? Então, aqui ele tem as credenciais para as APIs. A gente não vai precisar delas aqui. Então, eu vou lançar o Assistant. Inicializar ele. Tem alguns conceitos que a gente vai ver aqui dentro do Assistant. Tá? Então, a gente vai criar um set de skills. Então, esse nosso bot, ele vai entender sobre determinado assunto, que no caso aqui a gente está trabalhando alguns assuntos dentro de ZOS, dentro de mainframe. Por exemplo, esse skill, a gente poderia criar skills para diferentes áreas, ter outras segmentações. Tá? Então, é por esse grupo que a gente vai começar. Então, esse nosso primeiro assistant, a gente vai treinar ele e ensinar alguns conceitos, tá? E a gente começa pelas intenções. Então, quando a gente está trabalhando com o assistant, a intenção, esses intents, é como ele vai descobrir sobre o que o usuário quer falar, sobre o que o usuário está precisando. Então, por exemplo, eu estou com fome e queria pedir uma pizza. Tá? Então, a intenção de pedir uma pizza poderia ser uma intenção. Então, no caso aqui, a gente vai ter, eu quero enviar um comando de ZOS, ou eu quero checar o conteúdo de um dataset. Então, esses são alguns exemplos de intenções. Só para fazer uma analogia, essa intenção no modelo lá seria as features que você vai extrair do texto, só que já tendo algum significado, algum objetivo. Então, quando a gente... exatamente. É diferente das entidades que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, aqui a gente só está tentando descobrir o que o usuário quer. Então, aqui eu criei uma intenção para a gente ver um pouco mais... mais direta, tá? Que, por exemplo, o usuário pode estar querendo checar o spool. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente dá alguns exemplos para o Watson começar a descobrir, entender que o usuário vai querer dar um comando de spool, tá? Então, por exemplo, eu posso perguntar quanto que a gente tem de espaço, como que está, se o spool está cheio, esse tipo de coisa. A ideia é a gente conseguir chegar a uns 5 exemplos. Eu coloquei aqui alguns outros exemplos. Então, por exemplo, quero verificar meus page datasets. Então, a gente dá alguns exemplos de mensagens, a mesma coisa.
Então, qual que é a utilização dos meus pages? E é bacana, o ideal é você usar várias frases diferentes, maneiras, pensar em quais seriam as possíveis maneiras que um usuário poderia estar querendo pedir essa informação. E quanto mais diversificado, melhor. Uns 5 exemplos eu acredito que é suficiente, tá, para esse modelo. E o legal é que a gente consegue ver que, tipo, ele não está procurando por uma palavra específica, ele está vendo todo esse contexto de como que está sendo, como que o usuário está conversando e tal, para evitar o bias, né? Uhum. Que se você fizesse isso manualmente, a chance de erro seria muito grande, que nem eu falei, um espaço a mais quebrava o seu programa. Então, agora a gente cria essas entidades. Então, lá a gente colocou que o usuário queria verificar o spool. Então, a gente sabe que uma entidade possível seria o comando de spool, tá? Então, aqui a gente coloca alguns outros exemplos para a entidade, para o comando de spool, para o comando de page datasets, alguns comandos genéricos de MVS. Então, eu fiz essas duas intenções mais diretas, coloquei uma terceira que é um pouquinho mais genérica, então se eu não atender com nenhuma dessas, eu tenho uma outra que atende aquela situação. Uhum. Quanto mais melhor nesse caso, né? E não sei se ficou claro, mas a diferença de intenção para entidade é que a entidade é do que você está falando e a intenção é o que você quer. Não sei se assim fica fácil de entender. Perfeito. Então, agora a gente vai ver aqui como que foi esse processo, então vai passar um pouquinho rápido aqui, só para não entrar em tantos detalhes, tá? Esse processo ele é bem simples, e é mais do mesmo a gente colocar e cadastrar os exemplos. Então, ele está cadastrando. E aí a gente vem para a parte de diálogo, tá? Então, aqui dentro do diálogo é onde ele vai fazer essas verificações. Eu vou abrir aqui o bot, só um minutinho. Então, tá aqui como que ficou no final. Então, a gente tem vários diálogos aqui dentro, tá? Então, por exemplo, se eu enviar uma mensagem, então a gente tem essa área de treinamento aqui para o Watson Assistant. Se eu enviar uma mensagem perguntando, eu queria verificar um recurso de MVS. Então, ele faz essa identificação por aquela intenção. Então, tá vendo que a gente tem aqui que ele identificou, aí quando começa assim com o jogo da velha, é uma intenção que ele quer enviar um comando genérico de MVS. Não é nenhum dos comandos que a gente tinha aqui de spool, nem de page dataset. Então, ele caiu nessa caixinha do diálogo, tá? E aqui dentro a gente tem algumas coisas. Quando a gente está configurando o diálogo. Então, a gente coloca algum nome para esse diálogo, para essa caixa. A gente coloca o que o assistant precisa reconhecer. Então, por exemplo, esse aqui é aquela intenção que a gente cadastrou anteriormente, tá? E aí ele vai fazer o seguinte, eu quero que nesse diálogo ele identifique para mim qual que é o comando que ele vai enviar para o ZOS. Então, ele vai procurar pela entidade General MVS Command. E aí ele vai salvar isso para mim numa variável. Então esse aqui é o formato que a gente é como a gente cria essas variáveis para poder usar aqui dentro do Watson Assistant. Então a gente começa com esse símbolo de dólar e coloca um nome para ela. Então, se eu tivesse alguma mensagem aqui que já passasse a entidade, que ele identificasse de cara, ele já ia salvar para mim. Como eu não tenho isso, então ele me pergunta, qual comando você quer enviar? Então aí eu posso colocar aqui o DIPL info. Quando eu faço isso, aí o que acontece? Ele vai... ele trouxe a resposta agora do DIPL info, tá vendo? Então ele vai pular, então eu tenho, quando o assistant reconhecer, eu tenho algumas opções de ações aqui dentro do diálogo. Então eu quero que ele pule para mim para o que a gente chama de webhook. Webhook para MVS Command. Então, a estrutura desses diálogos, elas são bem parecidas. Então, a gente vai ver aqui, ó, que tanto o checkspool
ou check page datasets, ou general command, todas elas vai pular para esse webhook. Esse conceito de webhook, para quem trabalha com desenvolvimento, ele é um pouquinho mais, já está mais familiar com isso. Mas o que acontece? Quando determinada situação acontecer, a gente vai trigar um serviço, tá? E aí eu tenho aqui, esse serviço poderia ser alguma aplicação que está rodando no nosso ambiente Z, na nossa LPAR, poderia ser um serviço que eu já subi aqui no IBM Cloud, então poderia ter meu servidor aqui rodando e eu estou chamando esse serviço. Então, para configurar esse serviço do webhook, a gente tem aqui dentro das opções, e aí aqui eu tenho o serviço que eu estou chamando. Então, eu estou usando um servidor de desenvolvimento, que a gente tem esse ngrok, para quem trabalha com desenvolvimento, que ele vai fazer um tunelamento para minha máquina, tá? Então, vindo aqui, só para a gente ver, quando eu chamei lá, quando a gente deu aquele comando, esse servidor que está rodando na minha máquina recebeu o comando, tá vendo? Request received, e fez tudo o que precisava fazer e me devolveu a resposta aqui para o assistant. Então, por exemplo, eu poderia pedir, vou voltar aqui nos diálogos para a gente ver, eu poderia pedir what is dataset, o que tem no dataset sys1.parmlib e assys. Então agora aqui um serviço um pouquinho diferente, espero que funcione, porque eu estou fazendo ao vivo. E aí ele trouxe para mim o conteúdo da IASYS. Então ele identificou que eu quero verificar o conteúdo de um dataset. Tá? Aqui foi um pouquinho diferente. Tá? Perceba que ele já viu direto que o nome do dataset já estava presente na mensagem. Então, nesse mesmo momento, ele adicionou nessa entidade desse name o valor do dataset que ele vai trazer. Então, ele não perguntou. Então, ele caiu aqui. Então, a gente tem a mesma estrutura, tá vendo? Então, ele vai verificar se a entidade está presente. Se ela não estiver presente, ele vai salvar na variável. Se ele não estiver presente, ela pergunta. Tá? Tendo essa informação, ele vai pular para o meu webhook. E aí vai mandar essas informações. E nesse webhook, o que está acontecendo? A gente está enviando um JSON, a gente está enviando um request. Nesse request tem dois campos, tá? Porque assim, meu servidor ele precisa fazer esse dispatch desses requests. São funções diferentes que estão tratando lá no back-end. Se vai enviar um comando de USS, se vai enviar um comando de MVS, ou se vai ler um dataset. E aí a gente tem várias outras funções dentro do Zoe que a gente poderia estar trabalhando. Um dos bots que a gente vai ver, ele administra o usuário, então ele envia os comandos de hackf para resetar o usuário, conectar com grupos, tá? A gente tem alguma pergunta? Tinha uma sobre o Watson, sobre precisar retreinar ou se ele acumula aprendizado. Eu comentei, mas acho que comentei meio rápido. Nesse caso, você precisa, de vez em quando, retreinar o seu modelo, e eu até comentei aqui que é interessante você ter uma log do que ele não conseguiu identificar, quando ele, por algum motivo, deu uma bugada, e você pode usar essa log que ele gerou dos comandos que ele não conseguiu identificar para fazer esse retreinamento de tempos em tempos. Inclusive até automatizar esse processo. Tá? Isso. Se eu deixar passando o vídeo aqui, a gente consegue ver que foi justamente isso que eu tive que ir fazendo ontem, quando fui preparando a demo pra gente aqui. Então, a gente, durante toda essa mensagem, foi mandando comando, mandando mensagem, ele não reconhecia, tá vendo? Então, teve todo esse trabalho de treinamento com ele para passar o comando, para ele entender, cadastrar novas intenções, e aí adicionando novos nós. Então, todo esse trabalho de curadoria é o que vai fazer esse bot funcionar legal, atender nossas expectativas. E aí a gente tem, conforme a gente vai passando essas informações para ele, a gente vai vendo essa mensagem que o Watson está sendo treinado. Tá? E isso é bem bacana. Tá? Teve umas outras funções que a gente não vai conseguir ver aqui,
que às vezes ele reconhecia o que eu estava mandando nesse processo de treinamento, mas ele trazia as opções. Eu entendi isso, mas você está querendo agora que eu vá para o webhook de USS ou para o webhook de MVS? Então ele ficava nessas dúvidas e nesse processo foi mostrando para ele qual que era a opção correta. Uhum. Sobre o processo de criar esse chatbot, de usar o Watson Assistant, foi isso, tá? Agora vamos ver o que a gente precisa lá no back-end para poder trabalhar, para poder tratar esses requests que a gente recebe. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui em alguns aspectos do código mais básico, porque no nosso outro webinar a gente tem já desde do passo do beabá de criando uma aplicação Node até a gente começar a integrar com o Zoe, tá? Mas vamos ver o que a gente tem aqui no back-end, um overview e ver o código necessário para tratar esses comandos e fazer o dispatch da ação correta. Então a gente tem uma aplicação Node.js. Caso alguém não saiba o que é Node.js, então ele traz a possibilidade da gente utilizar JavaScript do lado do servidor, tá? Dentro desse ecossistema de Node.js, a gente vai usar alguns pacotes. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente utiliza aqui para criar esse web server, que vai receber esses requests, que vai fazer o host dessas APIs para a gente está usando um pacote que é bem conhecido pelo ecossistema, que é pelos desenvolvedores e tal, nesse mundo de Node, que é o Express. Então ele traz algumas funções para ficar bem fácil da gente trabalhar, criar nossas rotas HTTP, para fazer toda essa administração dos requests, tá? A gente vai usar o Zoe. Então, o Zoe é um projeto open source, a gente já teve alguns webinars aqui, mas a gente não está usando tudo que a gente tem no Zoe, tá? O Zoe ele tem três pilares básicos, que é dois deles estão rodando no ZOS, que é o API Mediation Layer e o Application Framework, tá? Esses dois a gente não vai utilizar aqui, o que a gente vai utilizar é o terceiro, que é o do Zoe CLI. Então, o Zoe CLI, ele é uma aplicação Node.js, e a gente consegue, então, puxar essas bibliotecas para dentro do nosso código, e aí fazer essa interface com o mainframe. Então, os pacotes... Só para quem tiver interesse, eu já coloquei o link dos 3 replays sobre introdução a respeito de Zoe, algumas dicas e também como criar uma aplicação em Node.js, que seriam, vamos considerar, pré-requisitos para a sessão de hoje. Muito obrigado. Então, junto com esses 2 pacotes, o Express e o Zoe, a gente está usando o Axios para fazer os requests e o .env só para reconhecer as minhas variáveis aqui, tá? Então, eles não são... Esse é o papel dele. Então, a gente tem uma única rota aqui dentro dessa aplicação, que é uma rota que recebe um request do tipo post, e a gente está usando isso porque a gente quer receber do usuário, do request, do front-end ou do chatbot, a gente quer receber alguma informação. Então, quando a gente estava olhando aqui dentro do webhook, a gente está passando essa informação, dsname, o valor e a intenção, que é um dataset. Então, a gente vai receber dentro dessa rota essas intenções e aí a gente consegue fazer o dispatch. Se isso daqui for um comando de MVS, vamos executar essa função de MVS. Se for um comando para ler um dataset, então vamos ler um dataset. Tá? Então, agora vamos dar uma olhada em como ficou como a gente utilizou essa SDK do Zoe, de Node, e uma informação bacana para o pessoal que é de desenvolvimento. Dentro do projeto do Zoe agora, a gente tem mais 2 SDKs, tá? No passado, nas outras apresentações, o pessoal me perguntava, mas eu tenho mais familiaridade com Python, tem também? Então a gente tem agora uma SDK para Python, do Zoe CLI, tá?
Foi um brasileiro, amigo nosso aqui, que começou esse projeto em Python lá. A gente tem uma outra que também o pessoal começou a adotar para Swift. Então, se você quer desenvolver aplicações para o Mac, iOS, então a gente tem Swift também. Vamos dar uma olhada, a gente está trabalhando com Node, então vamos dar uma olhada agora no setup básico que a gente está fazendo aqui dentro para permitir isso, tá? Para utilizar essas bibliotecas. Então a gente começa importando essa biblioteca do Zoe CLI. Então a gente traz todos esses pacotes para dentro dessa constante Zoe aqui dentro, e a gente vai poder daí acessar as funções que já foram pré-definidas, que já estão lá disponíveis para a gente, tá? Depois a gente tem que criar uma profile. Então a gente vai ter dois tipos de profile aqui dentro. Quando a gente vai trabalhar com o CLI, quando a gente está usando o CLI, ele tem várias profiles que salvam informações sobre o ambiente para a gente. Então, qual é o nosso host, qual é o usuário que ele vai usar para conectar, qual é a senha. Esse Reject Unauthorized, ele está aceitando certificados que foram self-signed. Tá? Então, eu não tenho uma entidade externa validando aquele certificado para mim. Foi o administrador do HackF que foi lá, criou o certificado para o uso OSMF, e eu estou aceitando esse certificado, eu sei que ele é seguro. Então, a gente pega esses dados aqui, e aqui vocês viram que eu não tenho a porta, porque eu vou usar, nesse meu ambiente, eu estou usando a porta default 22, então eu vou usar essa função do Zoe para SSH, porque um dos comandos, uma das possibilidades que a gente tem aqui dentro é enviar comandos de USS. Então, eu vou criar essa profile, então vou criar uma seção básica baseado nesses dados e vou deixar salvo nessa variável para mim, SSH Session. Só que eu tenho comandos de MVS, eu quero acessar dados no MVS. Então, eu vou criar uma profile também para a parte de ZOS. Então, eu estou pegando os mesmos dados da profile SSH, que é o host, o usuário, a senha, o Reject Unauthorized, só que agora eu estou passando qual que é a porta que eu vou conectar. Tá? Então, eu estou sobrescrevendo, eu estou só adicionando esse dado para minha profile do ZOSMF. E aí, eu uso a função do Zoe para criar esse Basic ZOSMF Sessions para criar o formato que eu preciso das informações para essa profile, para fazer a comunicação com o mainframe, com a LPAR. Então, esse aqui é o setup básico. Se eu tivesse, por exemplo, vou enviar comandos também de TSO. Então, eu precisaria, por exemplo, ter o meu account. Eu poderia criar mais essa profile aqui dentro só para salvar a informação de account. Tá? O próximo passo, a gente vai ver como que a gente faz o dispatch dessas ações. Então, a gente tem aqui uma função que vai receber um request e vai tratar também a resposta, tá? Então, esse request HTTP é o que está vindo do Watson Assistant, nesse caso, e aqui a gente poderia ter outras aplicações se comunicando com esse mesmo back-end, só seguindo essas mesmas especificações, que é passando dentro do body algumas variáveis. Então, quais são elas? A intenção, o comando ou o dataset name. Então, a intenção é o que eu preciso aqui, ela é obrigatória em todas essas minhas chamadas, para mim poder fazer essa classificação. Então, se eu receber aquela intenção aqui, e ela for a read dataset, eu sei qual que é a função que eu tenho que chamar. Tá? Então, eu vou usar essa intenção para fazer esse dispatch, para fazer o switch, identificar qual tipo de função que eu vou chamar. Então, no caso de MVS, aí então eu criei uma função aqui dentro, a issue MVS command, e aí eu passo aquela variável que veio no body para essa função. E como que essa função parece? Então, vocês vão ver que é bem simples, eu não preciso, usando o SDK, ficar me preocupando em tratar a API dos OSMF, quais são os parâmetros. Junto com o Zoe,
a gente tem dois steps, dois pilares dentro do CLI, que um vai fazer toda essa validação para a gente, que é o que a gente chama do Imperative Plugin, e a gente tem as funções do CLI, que daí vão emitir comandos, vão tratar a resposta para a gente. Dentro da função, para enviar comando, eu recebo esse comando, tá? Isso aqui vai ser uma função assíncrona, porque lembra, eu não posso sair executando as próximas instruções, eu tenho que receber esse comando, eu vou chamar o Zoe, vou emitir e vou coletar a resposta, tá? Então eu tenho que esperar, não posso já tentar responder, devolver a resposta se eu não tenho ela ainda. Eu vou ter um objeto lá que não atende o que eu quero, tá? Dentro do Issue Collect, então aqui a gente está passando os OSMF Session, então aquela profile que a gente criou lá naquele setup básico, a gente está passando, porque ele precisa saber aquelas informações de porta, de host, qual usuário sim ele vai utilizar, e vou passar aqui um objeto que é o comando. Tá? Tem um outro terceiro objeto aqui, que ele espera, não é obrigatório, não preciso passar nada dentro dele, eu só preciso atender as especificações do Issue Collect. Se eu vim aqui no meu VS Code, a gente passar como é que eu sei o que eu preciso, tá? Então, quando você está trabalhando aqui, isso aqui é bem legal do VS Code, quando o Zoe CLI, ele é todo feito aqui em TypeScript. Então, se eu parar o mouse aqui, eu consigo ver quais são os parâmetros. Desculpa, vocês estão vendo minha tela, o VS Code, ou está na apresentação? Não, tá vendo, dá para ver. Tá no VS Code. Legal. Então, quando eu passo o mouse, e essa integração do VS Code com o TypeScript é bem bacana, ele traz para mim a função e o que eu preciso nessa função, o que ela vai me retornar. Então, por exemplo, essa aqui eu estou criando uma sessão. Eu preciso passar um objeto de profile e ela vai me retornar essa sessão. No Issue Collect, a gente vê aqui a mesma coisa. Então, eu preciso passar a sessão, que foi a variável que a gente criou antes. Preciso parar os parâmetros que no caso aqui é o comando, e se eu tenho algum parâmetro de como eu vou tratar o que eu vou coletar de informação, tá? Então, no caso aqui, ele traz uma explicação do que é, tá vendo? Então, esse collect params são parâmetros para console, collect params. E aí a gente poderia ir mais a fundo, se eu clicasse aqui e fosse para o Go to Definition, ele traz todo o código, você consegue ir lá verificar. Então, isso é bacana do uso aqui do VS Code para fazer isso. Tá? É bem fácil de você descobrir o que você precisa passar. Fora a questão da IntelliSense, que você, a partir do momento que eu colocasse o Zoe, ele já ia trazer quais são as opções, as funções disponíveis dentro do SDK para mim. Então, a gente tem também a opção de ler dataset, e aí aqui é a mesma coisa, a gente criou uma outra função read dataset, que vai chamar o Zoe para mim, é uma outra função assíncrona, vai utilizar essa função get dataset, e aí ela espera receber quais são os parâmetros da sessão e qual que é o DSName que está vindo do meu webhook, que está vindo do Watson Assistant. Vou retornar o valor em string para poder devolver lá para o chat. Eu tenho aqui daí a terceira opção que a gente colocou aqui, que é para enviar comandos de USS. Esse aqui a gente vai ver que é um pouquinho diferente, tá? A maneira que a gente está tratando. Então, eu estou recebendo o comando, eu estou criando aqui um array, por quê? Quando eu estou fazendo essa execução, quando eu estou chamando esse SSH aqui dentro do Zoe, ele vai me trazendo todos os passos, desde a parte de conectei, qual que é o path, o root, onde eu caí, a hora que eu conectei no SSH, quais foram os comandos, as respostas. Então, quando eu estou executando essa função, eu estou passando aqui uma outra função de callback, que vai, conforme eu vou recebendo os dados, conforme eu vou executando essas ações da SSH, eu vou salvando aqui na resposta. E isso daí. Isso foi toda a gente viu agora
toda a parte de criar o chatbot, do treinamento, como que funciona, como que o Watson reconhece o que a gente quer fazer, e a gente viu a parte básica do Zoe, como que a gente usa ele ali dentro no nosso app, tá? Todo esse código aqui, eu vou deixar disponível depois para vocês, se alguém precisar, mas tudo isso aqui é igualzinho o que a gente já viu, já está no outro GitHub da seção de criando um app para Node.js. Legal, eu criei isso, como é que eu faço para integrar com o Slack, ou com o Messenger, ou com qualquer outra ferramenta de chat? Deixa eu entrar aqui novamente. E eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente vê aqui nos assistants que a gente tem essa aba aqui de integração, tá vendo? E aí aqui dentro a gente tem essa opção, Add Integration. E aí ele traz aqui as opções standalone que a gente tem, third party, e aí aqui a gente tem a opção do Slack, ou do Facebook Messenger, qualquer um que a gente queira integrar. É ele que ele vai trazer um nome para você poder preencher. Aí ele vai te dar o passo a passo de como você faz. Então aqui ele tem o link para você acessar a sua página do Slack, seu workspace. Você precisa ser um administrador desse workspace, tá? E aí você vai, ele te dá o passo a passo das funções, dos valores que você precisa pegar lá e fazer toda essa integração. Eu vou mostrar aqui. Quantos de vocês já conhecem o Master the Mainframe? No Master the Mainframe, a gente tem um bot, eu estou procurando ele aqui, que faz o gerenciamento de usuários, tá? Então, a gente tem esse bot hoje atendendo o Slack do Master the Mainframe, a gente tem ele conectado no nosso Iniciativa Z, o Iniciativa Z está em outra conta. E a gente tem o Open Mainframe Project. Então, a gente tem várias integrações aqui dentro, tá? Desse bot, e aí aqui a gente consegue ver a mesma coisa. Então, a gente vai ter quais são os parâmetros, qual é o URL que a gente vai chamar, tá? E aí o Slack e o Watson faz toda essa mágica sozinho, você não precisa criar nenhuma integração. Você poderia ter um orquestrador, caso você quisesse usar outros serviços, e aí conectar esse orquestrador com o Slack e fazer as chamadas das APIs. Outras ideias, tem um outro bot que eu queria mostrar de mainframe, que é do nosso amigo Marcelo, ele apresentou aqui pra gente também sobre storage, que ele já está bem mais avançado nessa questão de treinamento com comandos. Então, por exemplo, a hora que você começa a conversar com ele, você pode perguntar, como verificar, vamos pensar alguma coisa, tapes. Ok. Vamos dar um refresh aqui para ver se... Ok. Aí, a partir do momento que você começa a conversar com esse bot, ele vai pedindo mais informações. Então, você precisa... Que tipo de tape você quer? Todos esses... quais são as opções que você tem? Então, por exemplo... I just need to tell you what... You need a tape manager to list a tape volume. Depending on your tape manager, I will be able to help. E aí você começa a falar quais são as opções. Eu não deveria ter perguntado o tape, porque eu não conheço sobre tape managers. Mas vamos lá. Vamos começar de novo. Como verificar o spool? Para verificar o spool, ele traz aqui o comando. Então a gente poderia fazer toda essa integração. E como a gente já tem esse comando, a gente já fazer essa chamada webhook, chamar o nosso app e emitir o comando, já trazer. Então tem várias, só para mostrar algumas opções. Eu vou mandar esse link.
É legal esse daí que você também pode ver que ele consegue pegar um histórico da conversa, né? Que ele vai pedindo mais informação para você ir alimentando ele. Exatamente. E aí ele tá bem bacana, viu, pessoal? Tem várias áreas de conhecimento aqui dentro que você pode ir explorando. É que eu fui pegar um exemplo justo de história que não era a minha área. Mas assim, eu mandei o link para quem quiser brincar com esse bot. E é isso aí. A ideia dessa sessão era isso, mostrar como que vocês podem começar dentro do IBM Cloud, como que pode começar criando um chatbot e como vocês podem fazer para usar o Zoe para integrar com o mainframe. Então, a gente tem hoje, eu estou vendo aqui que o pessoal gostou, acho que a gente tem alguns fãs de Python aqui, das bibliotecas de Python. Então, o projeto é open source, estão precisando de ajuda, está bem no começo, quem quiser entrar lá, participar também, fica o convite. Lembrando também que, assim, os exemplos que foram colocados aqui, eles estão em inglês, porque às vezes a gente faz tudo isso para o time mundial, tá? Mas o Watson fala português, então você poderia criar toda essa lógica, tudo isso que você está fazendo, pensando numa conversa, num diálogo em português sem problema algum. Sim, sim. Aliás, o próprio recurso dele para já traduzir, né? Exatamente. Bom, eu queria então... pode falar, Bill. Não, é só para comentar sobre isso, pessoal. A apresentação foi feita especial para vocês, mas a gente acabou falando em português, mas para aproveitar então em inglês e deixar disponível para o pessoal usar fora do Brasil também, em qualquer outra região. Bom, para quem, então, eu já tinha comentado antes sobre o Meetup do Iniciativa Z, então, lembrando que amanhã a gente tem uma sessão bem bacana, falando sobre Continuous Delivery para o DB2. Então, isso vai ser bem legal. Essa vai ser muito bacana. Então, vocês podem entrar lá no link do Meetup, para vocês já terem acesso, se cadastrarem para essa sessão, tá? Então, na próxima semana, na semana seguinte, a gente está tentando divulgar sempre com bastante antecedência, para que vocês possam se programar. E acho que é isso. Alguma coisa que eu tenha esquecido? Acho que é só. Não, acho que não. Só eu queria aproveitar também, em agosto vai ter muita coisa bacana, o Z Academy vindo, então já está anunciado, né? No nosso... Sim, bem lembrado. Então, deixa eu aproveitar aqui, então, já falar um pouquinho sobre as outras sessões que estão vindo. Amanhã a gente tem essa de DB2, que vocês podem entrar no link do Meetup, que é o Meetup Iniciativa Z, vocês já vão vendo ali todas as sessões que estão sendo programadas, tá? Não esqueçam de habilitar para receber os e-mails ou as notificações, funciona também muito bem pelo celular. Então, a gente já tem essa sessão de DB2 para amanhã. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre ferramentas para gerenciamento de segurança. Então, a gente já teve uma sessão falando sobre muita coisa de criptografia, pervasive encryption e etc. Então, agora, assim, como é que você tem ferramentas para poder gerenciar tudo isso de segurança, tá? E mais aqui embaixo, a gente tem o ZOS Academy. O ZOS Academy serão 2 semanas inteiras de sessões a respeito de ZOS, tá? O que é interessante você levar em consideração? Essas sessões, elas foram planejadas para pessoas que já têm experiência com ZOS. Então, a gente parte do princípio que as pessoas já vão ter trabalhado ali na faixa de pelo menos entre 2 a 10 anos de experiência com o sistema operacional, e aí, tem sessão de tudo, tem sessão de segurança, tem evolução de arquitetura, como usar pervasive encryption, data privacy passports, cara, tem muita sessão mesmo. E aí vocês já podem começar a se cadastrar. Eu só não gostaria que quem está começando agora se assustasse, porque o que é bacana é que às vezes você começa a absorver boa parte desse linguajar, das siglas, e ajuda até mesmo na compreensão do conteúdo mais básico, tá? Mas a ideia aqui é abordar um conteúdo mais avançado para pessoas que já estão trabalhando na área. Beleza? Isso aí. Então, galera, muito obrigada novamente aí. Abração, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Opa, tem perguntas aqui, não? Tem não. Tudo bem. Um abraço, tchau. Tchau.